Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia do dia 14 de Nissan, meio do capítulo 40. Na porção de ontem foi explicado o que acontece quando a pessoa designa o momento de sua vida para Deus. Mas, na verdade, ele faz isso de maneira imperfeita, não acompanhada com uma intenção completa de entregar isso para Deus, de amor e temor a Deus. Pode ser feito mecanicamente, pode ser feito com força de hábito, e pior de tudo pode ser feito com segundas intenções. Então aquele momento dedicado fica numa situação de pendência, digamos que nem um e-mail que está no rascunho, mas não foi escrito o endereço certo. Então ele fica lá até você escrever o endereço certo. Ou seja, produzir uma outra mitzvah similar com amor e temor a Deus. Ou, se for segunda intenção, se arrepender por ter feito segundas intenções em outro momento, e daqui por diante decidir somente dedicar os atos a Deus e não à plateia humana ou a outro interesse. E era o hábito racídico antigo, já antes dos Hassidim. Na verdade, todo o estudo de Kabbalah foi com pessoas que sabiam manter segredo, ou seja, se relacionar com Deus de maneira discreta, sem procurar fama e plateia. Segue aqui então o salmo de hoje, adiante. Mesmo que diz o Zohar que a Torá e o Santo Bendito seja só uma coisa só, Deus e sua vontade é uma coisa só, a pessoa fez a mitzvah, fez a vontade de Deus, fez a ordem de Deus. Não tem ali amor e temor e intenção, mas ele fez o que Deus ordenou, e Deus preenche todos os mundos, e para ele tudo é uma coisa só. E aqui foi feito um ato que desejável, então como é que é possível que aquele momento esteja impedido de se apresentar diante de Deus? E o Rebbe, claro que de certa forma tudo está diante de Deus, mas nós somos criaturas e consideramos a existência de camadas de mundo, camadas de existência, e os mundos não são iguais em seu grau. E por isso há uma divergência, não em Deus é único, que nem falamos que o Sol é um e ilumina por várias janelas, e passa por várias cortinas, cada qual de acordo com sua espessura, vai iluminar mais ou menos dentro da sala. A diferença é para os receptores da luz divina. Ele tem dois tipos de diferenças. Número 1, mundos superiores recebem uma radiação mais intensa, infinitamente mais intensa que os inferiores. E a segunda diferença é que, além da intensidade ser mais intensa, eles estão livres de usar filtros como inferiores. Consequentemente, são seres anulados a Deus. Não foi imposto a eles sentir-se separados de Deus tão intensamente. A nós foi imposto uma intensa sensação de separação, intensa sensação de afastamento. De qual maneira? Uma radiação, do lado de cima e do lado de baixo, quer dizer. Foi-nos concedido conteúdo de experiência que não nos leva a grande sensibilidade. E o nosso ser processa tudo já com camadas de filtragem, camadas de escurecimento da percepção. Quer dizer, nossa sensibilidade já é limitada. Então tem aqui limitação dos dois lados. Deus nos limita muito na hora de nos perceber a presença dele, e também não nos fornece conteúdos altamente empolgantes, altamente sensibilizadores, quer dizer, altamente óbvios da sua presença constante e superpotente. E nos superiores, o ser é mais capaz de perceber o Criador e recebe conteúdos mais intensos. E esse mundo nosso é o mais inferior nos 2 graus. Aqui são os seres mais escurecidos. E também, quando lhes é concedido um lapso de luz, é um lapso reduzido, calculado para que eles não deixem de ser aquilo que eles são. Para que eles não deixem de sentir separados e afastados de Deus. Aqui é o mundo onde os separados vão assumir Deus como Rei. E para assumir Deus como Rei, precisa sentir-se separado. Isso tem uma vantagem, de que a escolha é arbitrária. Porque para a pessoa
tanto vale Deus como a matéria. Ele não consegue enxergar que Deus é óbvio e a matéria é algo passageiro, algo falho, que precisa de constante manutenção. Para nós, não. Para nós parece até que a matéria é uma coisa óbvia para nós. Para nós é quase impensável que ela não exista. Então a escolha entre matéria e Deus, a nossa escolha é realmente uma escolha entre duas coisas que para nós parecem iguais. Mas para chegar nisso, nós precisamos passar por reduções da luz, da percepção, reduções da nossa sensibilidade. Somos seres escurecidos. Isso que nós somos. A luz divina aqui está muito reduzida até o último extremo, o que torna esse mundo como diz aqui, tem duas expressões no hebraico para material. Ele é, digamos assim, objeto, sente-se como objeto, que existe como fato. E é material, digamos que seria, talvez, eu mesmo não entendi completamente ainda a diferença, mas digamos que seria como o lado hormonal, instintivo, químico, e o lado psicológico. Quer dizer, esse mundo aqui inclui materialismo ao quadrado. Você sente um corpo, que é um objeto, e acha que depois tem um lado que você acha que esse objeto é você mesmo, e que não existe outra coisa no meu eu a não ser o objeto. Poderia você sentir um objeto, mas saber que você também prevalece sobre ele, mas não somente tem aqui uma alma, enfim. Então esse mundo puxa para o lado do materialismo, seja pela experiência hormonal, instintiva, animalesca, e seja pela experiência psicológica, puxa para a matéria. E quando vai se pensar sobre Deus, estamos esclarecidos e não sentimos termos infinitos como óbvios, termos absolutos como óbvios, embora seja obrigatoriamente necessário, pela lógica simples, que haja algo absoluto, onde toda essa coisa passageira desse mundo deve se apoiar. De qualquer maneira, a energia desse mundo, após ser esclarecida assim, fez aparentar uma coisa chamada Klipat Noga, uma camada de Noga, quer dizer, uma camada de poderes duplos, onde haverá uma escolha, um livre-arbítrio entre divindade e matéria. E essa camada faz viver todas as coisas de potencial bom, chamadas coisas puras desse mundo. Tem as coisas impuras que o potencial deles não pode ser bom e devem ser evitados. Essas coisas não são da Klipat Noga porque não tem uso bom. A única escolha que pode haver ali é não usá-las. Elas são chamadas coisas impuras, que vêm de uma camada que só tem um uso, o uso mau. E deve ser escolha de evitá-la. Mas as coisas permitidas e as pessoas que vão optar derivam da camada que tem duas opções. E faz parte dessa camada a alma que dá vida à pessoa e dá poder de fala à pessoa. Por isso, quando a pessoa fala palavras de Torá e de reza, de estudo de reza, sem pensar em Deus, sem sentir amor e temor a Ele e dedicar essas palavras a Ele, somente de maneira mecânica ou com segundas intenções de se agradecer ou de mostrar que está cantando bonito ou que sabe estudar e palestrar, mesmo que são letras sagradas, que Deus quis que sejam faladas, então aquilo está praticamente dedicado ao lado da boa escolha. Repetindo, a energia tem duas opções, pode usar ela para o bem ou para o mal. Se vai usar ela para falar a palavra de Torá e de reza, para Deus, são coisas boas na essência. E não há ali, basta pensar um pouco e ver que esse ato é um gesto para Deus. Então Deus está incluído nesse gesto, nessa ação. Não é uma ação contrária e revoltada contra Deus. É totalmente diferente quando a pessoa fala futilidades, quando fala futilidades, não se enxerga a divindade ali, porque esse ato não é dedicado ao Criador. É uma energia, um momento que você podia entregar ao Criador e está deixando de entregar para Ele. E está usando ele para futilidade. Então surge a pergunta: você me diz que sem amor e temor
a leitura não se apresenta diante de Deus por falta de kavaná. Como assim não se apresenta? Ela não é desejada por Deus que seja feita? Basta pensar um pouco e ver que o conteúdo das palavras é de engrandecer a Deus ou de decorar a vontade dele, repassada como lei. Então, como isso não se apresenta diante de Deus? Será que isso aqui é igualado à palavra fútil? Que não fala nada de Deus e fala de coisas mundanas? Não tem nada a ver. Ela realmente é uma coisa sagrada e elevada. E somos ordenados de produzir essas palavras. Então, a ordem está sendo feita. Só não está acompanhada de amor e temor, só não está acompanhada de valorização do espiritual. Então, diz o Rebbe, apesar da coisa ser sagrada, Deus é o oculto de todos os ocultos, é chamado Deus que se esconde. Então, também, a energia divina que vem dele se oculta para nós aqui presentes nesse mundo por filtros e barreiras grandes e intensos, até criar uma energia onde pode alguém utilizar o momento para o bem ou para o mal, os dois. 50% de chance para cada um. E quando se fala futilidades, não são coisas proibidas, mas continua ali sem escolher. A pessoa esquivou da escolha. Ela levou o momento adiante sem usá-lo para o bem nem para o mal. Está levando adiante. Então Deus está completamente oculto ali. Diferente é quando a pessoa fala palavras sagradas de Torá ou de reza. Claro que ali tem uma dedicação a Deus. E aquela energia está já inclusa na opção correta, que Deus quis que seja escolhida. Ainda assim, se a pessoa não tem kavaná, aquela energia não vai ser impactante na pessoa como deveria. Quer dizer o seguinte, se você faz uma mitzvah da maneira perfeita, a pessoa se torna mais sensível. E uma mitzvah se torna mais com desejo de fazer mais mitzvot. Entende melhor a grandeza de Deus. Se torna mais delicado e mais facilmente controla seus instintos. Quanto mais intenção de amor e temor a Deus vai acompanhar a mitzvah, mais sensível torna-se a pessoa. Ou seja, que cada momento que você vai escolher para o bem ou para o bem, você pode escolher para o bem de alguns momentos, de algumas formas, em alguns graus de escolha. Pode escolher a maneira no padrão mínimo, então você não vai extrair dele para ti e não vai impactar os mundos com pureza e com luz da ordem mais intensa possível. Vai abrir mão da mais intensa. É padrão mínimo. Você fez o teu dever, cumpriu o que Deus pediu, mas desperdiçou uma grande parte da oportunidade daquele momento. Isso que fala que uma reza ou estudo sem intenção é como corpo sem alma, quer dizer, sim, tem ali o corpo da mitzvah, mas se desperdiça toda a alma da coisa, toda a sensibilização que aquela mitzvah podia resultar em ti, no meio ambiente e em todos os mundos que mantiveram a existência daquele momento de mitzvah, que iam receber sua parcela de luz, uma vez que são subservientes a um momento valorizado pelo Eterno, que torna aquele momento em momento eterno, em momento infinito, com o qual o Criador se deleita para todo sempre. Como explicamos em capítulos anteriores, que mitzvah é o nome de uma energia que cria um momento escolhido por Deus para ser querido. E pela valorização que o Criador dá para aquele momento, ele se torna completamente diferente em todos os momentos que passam na futilidade, que passam sem você dedicar ao Criador, ou sem que o Criador pedisse. Todos os momentos criados são ínfimos em relação a Deus, que é infinito, que é eterno, todo-poderoso, e onipresente, onisciente, etc, etc. Todas as perfeições possíveis e imagináveis. Então, o momento único de pessoa, de criatura, é ínfimo, não ocupa espaço nenhum. Quando o Criador chega e valoriza aquele momento, muda tudo. Aquele momento se torna parte do Criador de forma que o Criador entende
não é uma questão de entender, mas o que o Criador sente prazer nele. O Criador sente prazer sempre no infinito, nada ali é limitado. Torna-se um momento limitado, uma alavanca, um gatilho para algo infinito. E ele ganha um valor infinito. E desperdiçar isso é um grande desperdício. Por isso deve ser feita a mitzvah com amor e temor a Deus, sempre com Kavaná.